Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a alegria de estarmos juntos, unidos pelo Espírito Santo, transborde por onde passarmos. Rezaremos hoje o 4º dia da novena de Pentecostes, com o tema O Espírito Santo suscita na Igreja Sinodal o dom da sabedoria. Sinodal, caminhar juntos, ensina o Papa Francisco. É a via constitutiva da Igreja, a cifra que nos permite interpretar a realidade com os olhos e o coração de Deus, a condição para seguir o Senhor Jesus e ser servos da vida neste tempo ferido. Respiro e passo sinodal revelam aquilo que somos e o dinamismo de comunhão que anima as nossas decisões. Somente neste horizonte podemos renovar de verdade a nossa pastoral e adequá-la à missão da Igreja no mundo de hoje. Somente assim podemos enfrentar a complexidade deste tempo, reconhecidos pelo percurso realizado e decididos a continuá-lo com parresia. A parresia no Espírito pedida ao povo de Deus no caminho sinodal é a confiança, a franqueza e a coragem de entrar na amplidão do horizonte de Deus, para anunciar que no mundo existe um sacramento de unidade e, por isso, a humanidade não está destinada a ficar à deriva e desorientada. A experiência vivida e perseverante da sinodalidade é, para o povo de Deus, fonte de alegria prometida por Jesus, fermento de vida nova, trampolim para uma nova fase de empenho missionário. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, que reunia os discípulos para invocar o Espírito Santo e, assim, tornou possível a explosão missionária que aconteceu em Pentecostes, acompanha a peregrinação sinodal do povo de Deus. Iniciemos nossas orações e reflexões invocando a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito, ó Espírito, vinde Espírito Santo de Deus. Espírito, ó Espírito, vinde Espírito Santo de Deus. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a tua luz divina a nossa mente, e com tua suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. Sou tão pequeno, pecador, eu preciso do seu fogo abrasador.
coração. Vem me preencher, me abandono em suas mãos. Intimamente unido à virtude teologal da caridade, o dom da sabedoria confere à alma um conhecimento muito especial de Deus, que a leva a possuir uma certa experiência da doçura de Deus, em si mesmo e nas coisas criadas, enquanto se relacionam com Ele. Entre os dons do Espírito Santo, diria que há um de que todos nós, cristãos, necessitamos especialmente, o dom da sabedoria, que nos faz conhecer e saborear Deus, e nos coloca assim em condições de poder avaliar com verdade as situações e as coisas desta vida. Com a visão profunda que este dom confere à alma, o cristão que segue de perto o Senhor contempla toda a realidade com um olhar mais alto, pois participa de algum modo da visão que Deus tem de todas as coisas criadas. Julga tudo com a clareza deste dom. Os demais homens são então para ele uma oportunidade contínua de praticar a misericórdia e de exercer um apostolado eficaz, aproximando-os do Senhor. Compreende melhor a imensa necessidade que os seus parentes, colegas e amigos têm de ser ajudados a caminhar para Cristo. Vê-os como pessoas urgentemente necessitadas de Deus, como Cristo as via. Iluminados por este dom, os santos entenderam no seu verdadeiro sentido os acontecimentos desta vida, tanto os que consideramos grandes e importantes, como os aparentemente pequenos. Por isso, não chamaram desgraça a doença e as tribulações que tiveram que sofrer. Compreenderam que Deus abençoa de muitas maneiras e frequentemente com a cruz. Sabiam que todas as coisas, mesmo aquelas que são humanamente inexplicáveis, cooperam para o bem dos que amam a Deus. As inspirações do Espírito Santo, que este dom faz acolher com docilidade, esclarecem-nos pouco a pouco sobre a ordem admirável do plano providencial, mesmo e precisamente naquelas coisas que antes nos deixavam desconcertados, nos casos dolorosos e imprevistos, permitidos por Deus em vista de um bem superior. Através do dom da sabedoria, as moções da graça trazem-nos uma grande paz, não somente para nós, mas também para o nosso próximo. Ajudam-nos a semear alegria onde quer que estejamos e a encontrar a palavra oportuna que ajuda a reconciliarem-se os que estão desunidos. É por isso que este dom está em correspondência com a bem-aventurança dos pacíficos, daqueles que, tendo paz em si mesmos, podem comunicá-la aos outros. Esta paz, que o mundo não pode dar, é o resultado de se verem os acontecimentos dentro do plano providente de Deus, que em momento algum se esquece dos seus filhos. O dom da sabedoria concede-nos uma fé amorosa, penetrante, uma clareza e segurança absolutamente insuspeitadas na compreensão do mistério inabarcável de Deus. Assim, por exemplo, a presença real de Jesus Cristo no sacrário produz em nós uma felicidade inexplicável por nos acharmos diante de Deus. A pessoa permanece ali, sem dizer nada ou simplesmente repetindo umas palavras de amor, em contemplação profunda, com os olhos fixos na hóstia sagrada, sem cansar-se de fitá-lo. Parece-lhe que Jesus penetra pelos seus olhos até o mais profundo dela própria. O normal será, no entanto, que encontremos a Deus na vida diária, sem quaisquer manifestações especiais, mas envolvidos pela íntima certeza de que Ele nos contempla, de que vê as nossas tarefas e nos olha como filhos seus. No meio do nosso trabalho, na família,
O Espírito Santo ensina-nos, quando somos fiéis às suas graças, que todas as nossas ocupações são um instrumento normal que Deus põe ao nosso alcance para que possamos amá-lo e servi-lo nesta vida e depois contemplá-lo na eternidade. À medida, pois, que vamos purificando o nosso coração, entendemos melhor a verdadeira realidade do mundo, das pessoas que olhamos e tratamos como filhos de Deus, e dos conhecimentos, participando da própria visão de Deus sobre as coisas criadas, sempre dentro dos limites da nossa condição de criatura. Esta ação amorosa do Espírito Santo sobre a nossa vida só será possível se cuidarmos com esmero das normas de piedade através das quais nos dedicamos especialmente a Deus. A Santa Missa, os momentos de meditação pessoal, a visita ao Santíssimo. E isto tanto nos dias normais como naqueles que temos um trabalho que parece ultrapassar a nossa capacidade de levá-lo adiante. Quando a devoção é fácil e simples ou quando chega a aridez, nas viagens, no descanso, na doença. E juntamente com o cuidado em viver com esmero esses momentos mais intensamente dedicados a Deus, não nos deve faltar o empenho por conseguir que o pano de fundo de nosso dia esteja sempre ocupado pelo Senhor. Presença de Deus alimentada com jaculatórias, ações de graças, pedidos de ajuda, atos de amor e desagravo, pequenos sacrifícios que surgem no nosso trabalho ou que procuramos por nossa conta. Que a Mãe de Deus e Mãe Nossa nos proteja, a fim de que cada um de nós possa servir a Igreja na plenitude da fé com os dons do Espírito Santo e com a vida contemplativa, realizando cada um os deveres que lhe são próprios, cada um no seu ofício e profissão, e no cumprimento das obrigações do seu estado. Honre prazerosamente o Senhor. Dai-me os vossos 7 dons, dai-me os vossos 7 dons. Inteligência para entender suas verdades, ciência para eu querer crescer na fé, sabedoria para saborear sua palavra, que vida é. Do Diário Espiritual de Madre Leônia, em 13 de outubro de 1975. Ó Espírito Santo, enviado por Jesus para nos fazer compreender toda a verdade, vem fazer penetrar na minha mente este ensinamento fundamental de Jesus. Espírito de amor, dá-me luz para ver e força para trabalhar. Maria, guarda em mim a virtude necessária para que possa viver, trabalhar e morrer no amplexo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leônia do Espírito Santo. Conselho para colher a sua voz, ó Pai. Piedade para mais amar a Ti, ao meu irmão. Temor de Deus para não querer te ofender o coração. Fortaleza para ter coragem e vencer o bom combate. Não podemos aspirar a nenhum conhecimento mais alto de Deus do que este conhecimento saboroso que enriquece e facilita a nossa oração e toda a nossa vida de serviço a Deus e aos homens por Deus. A sabedoria, diz a Sagrada Escritura, vale mais do que as pérolas e joia alguma a pode igualar. Eu a preferi aos cetros e aos tronos.
e considerei a riqueza como um nada em comparação com ela. Todo ouro ao seu lado é apenas um pouco de areia, e a prata diante dela é como lama. Com ela vieram-me todos os bens, porque é a sabedoria que os traz. Ela é para os homens um tesouro inesgotável, e os que a adquirem preparam-se para ser amigos de Deus. Amados irmãos e irmãs, peçamos insistentemente a sabedoria ao Espírito Santo. Convidamos cada um de vocês a amanhã estar conosco no 5º dia da novena, rezar conosco e nos prepararmos para essa solenidade de Pentecostes. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Fiquemos todos na graça do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Espírito, ó Espírito, vinde Espírito Santo de Deus. Espírito, ó Espírito, vinde Espírito preciso do seu fogo abrasador. Abra o céu, Senhor, e eu rasgo meu coração. Vem me preencher, me abandono em suas mãos. Dai-me os vossos 7 dons, dai-me os vossos 7 dons, dai-me os vossos 7 dons, dai-me os vossos 7 dons.